Olá pessoal, continuando nossa aula de métodos analíticos dentro de controle físico-químico, vamos ver como que se analisa os alimentos. Então, olhando aqui, primeiramente, o que são análises físico-químicas? Elas têm a finalidade de determinar, quantificar ou qualificar os componentes do alimento, a fim de determinar a composição centesimal e fornecer informações sobre a composição química e ou físico-química do produto, quando tem alguma substância diferenciada. Ela pode ser realizada uma análise qualitativa, quando nós determinamos quem está, qual componente nós temos no alimento, e análise quantitativa, onde a gente determina a quantidade, tudo bem? E para isso a gente precisa de físico-química e de química analítica junto com a análise instrumental. Então existem dois métodos de análise, os métodos convencionais e os métodos instrumentais. Os convencionais são aqueles realizados com testes em laboratório, com preparo de soluções, com titulação, uma coisa bem química mesmo. Já os métodos instrumentais são os mais sofisticados, que usam aparelhos, equipamentos, tecnologia, que não precisa de tantos reagentes, não precisa de tanta mão de obra química, mas sim mais a tecnológica. Quais métodos de análise a gente encontra? Nós temos métodos gravimétricos, que envolvem a gravidade, ou seja, a massa, métodos volumétricos, que nem a titulação, que a gente determina o volume das substâncias, métodos ópticos, que nem a espectrofotometria, tá? Você coloca uma cubeta com uma determinada solução e atravessa a faixa de luz. E aí o aparelho percebe a transmitância ou a absorbância. Temos métodos eletroquímicos, como, por exemplo, determinar o pH do alimento, e métodos cromatográficos, onde se usa cromatografia para correr as substâncias, a gente vê por cor as diferentes massas dos componentes. Quanto ao tamanho da amostra, nós temos uma classificação do método analítico. Então, se a amostra é maior ou igual a 0,1 grama, é uma macroamostra, Então, a gente usa métodos convencionais. Já amostras menores do que 0,1 é muito complicado a gente fazer quimicamente, com aquelas amostras laboratoriais. Precisamos de métodos instrumentais. Cada vez mais a tecnologia vai aumentando, daqui a pouco a gente consegue determinar até os átomos. Então, se vai de 10 a 100 miligramas, nós temos o meso ou semi-microamostra. Microamostra de 1 a 10 miligramas. Submicro, de 0,1 a 1 miligrama. Ultramicro, amostras menores do que 0,1 miligrama. Amostras traço, de 100 a 10.000 microgramas, ou seja, ppm, partes por milhão. Os microtraços de 10 a menos 7, 10 a menos 4 micrômetros e os nanotraços de 10 a menos 10 a 10 a menos 7 micrômetros. São bem pequenininhos, são só com análises instrumentais mesmo, com muita tecnologia. E quais são as características do método? Ele tem que ter uma especificidade, ele tem que detectar o analito na presença de outros componentes da matriz ou impurezas. Então você coloca o alimento ali, uma solução desse alimento, e eu quero determinar o analito, ou seja, um ácido fosfórico, um carotenoide. Esse é o analito, aquilo que eu estou analisando. O método tem que apresentar sensibilidade, ou seja, capacidade de distinguir duas concentrações próximas dentro de um nível estatístico de confiança. Tem que apresentar exatidão, que é a concordância entre o valor real do analito na amostra e o estimado pelo método. Então, tem muita diferença ou não? Tem que ter precisão, que é avaliar a proximidade entre várias medidas efetuadas na mesma amostra, ou seja, uma reprodutibilidade. Se eu refizer essa análise com esse mesmo método, a precisão vai ser a mesma. Temos a robustez, que é a capacidade de permanecer inalterado sobre pequenas variações dos parâmetros do método. Então, você está mudando o método, fazendo alterações no método, o analito, ele se comporta igual? Temos o limite de detecção, que é a menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada. Então, você sabe que está ali, quanto já não consigo. E o limite de quantificação, que é determinar a menor quantidade desse analito. Tudo bem? Então, isso os métodos devem ter. E como o método funciona? Quais são os princípios para os métodos funcionarem? Eles funcionam com base nas propriedades da matéria, tá? Porque nós temos engenheiros, físicos, químicos, trabalhando juntos para desenvolver novos métodos. Vamos lembrar da matéria. O que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço, é tudo aquilo que é feito por átomos. E essa matéria tem propriedades extensivas e propriedades intensivas. As extensivas, por exemplo, massa, volume, elas variam, elas são extensivas, se estendem. Elas são variáveis dependendo do quanto de matéria você tem. Então, se você aumentar a quantidade de matéria, você aumenta a sua massa, você aumenta o volume. Já as propriedades intensivas
são aquelas exclusivas da matéria, do átomo, do íon, da molécula, que não se alteram. Como, por exemplo, a densidade. Então, conforme você aumenta a massa, você aumenta o volume. A densidade de um componente químico é sempre igual. A temperatura de fusão, né, que é a transferência do estado sólido para líquido, e a temperatura de ebulição, do líquido para o gasoso. E geralmente são essas três propriedades intensivas que são utilizadas nos métodos físicos de análise do alimento. Isso é muito importante conhecer. São coisas básicas lá do ensino médio, mas que a gente acaba esquecendo e que são fundamentais no dia a dia. Vamos lembrar os estados físicos da matéria, aquele com menor energia, o sólido. Ganhou energia, ele passa através da fusão para o líquido. Ganhou mais energia, as moléculas ficam mais agitadas, o líquido passa para o gasoso, que é a vaporização, que pode ocorrer por evaporação, ebulição ou calefação. O gasoso pode perder energia, voltando para o líquido via condensação, e o líquido perde energia, voltando ao sólido pela solidificação. Temos alguns componentes químicos que vão de sólido para gasoso automaticamente, que é a sublimação, que tem iodo, que nem a naftalina, e temos aqueles que fazem de gasoso diretamente para o sólido, que tem uma chuva de granizo, né, tá o gasoso, né, a água na forma de vapor, e por diferenças extremas de pressão e temperatura, já vai direto para o sólido, que a gente chama de ressublimação. Uma coisa importante na matéria é o diagrama de fases. Tá? Que é um mapa que indica em quais condições de temperatura e pressão temos o equilíbrio dinâmico entre os estados físicos. Então a gente vê aqui esse ponto vermelho, ele é o ponto triplo. Eixo X temperatura, eixo Y pressão. Esse ponto triplo quer dizer que nessa temperatura e nessa pressão eu encontro o determinado elemento químico, a determinada molécula, a minha matéria, nos três estados físicos. Tá bom? Para esse lado aqui eu tenho o estado sólido, aqui eu tenho o líquido e aqui eu vou ter a fase gasosa, certo? Esse tracejado aqui é o diagrama da água. A água não se comporta como outros materiais por causa da sua fórmula molecular, pela sua estrutura molecular, quando ela aumenta a pressão e diminui a temperatura, ela tem um formato diferenciado na sua curva. E aqui nós temos o ponto crítico, tá? Que nós temos uma temperatura e uma pressão crítica que não existe aqui na Terra, e nós vamos ter um fluido supercrítico, que é o plasma, que nem ocorre no Sol. Certo? Continuando, temos também algumas coisas que essas moléculas passam, a matéria passa, é a transformação, ou os fenômenos que podem ser físicos ou químicos. Os fenômenos físicos são aqueles que a gente tem mudança no estado físico, mudança na forma e no volume, só que não há alteração das moléculas. Então, por exemplo, um copo, ele é feito de vidro. Se eu quebro esse copo, os pedaços continuam sendo de vidro. Mudou a forma, mudou o volume, mas não deixou de ser vidro. A água, você pega o gelo e deixa no solo e derrete para a água e evapora. Em todos os processos, ele sofreu uma transformação, algum fenômeno físico. Deixou de ser H2O? Não. Tudo bem? O papel, se você corta o papel, continua sendo papel. Já químico, eu vou ter geralmente mudanças de coloração, posso ter liberação ou absorção de calor, né? Vai ocorrer reações químicas, formação de precipitato e formação de novas substâncias. Então, por exemplo, um papel queimado é diferente de um papel rasgado. Você rasga, você corta o papel, continua sendo papel. Papel queimado vira carbono, vira carvão. E substância, o que é a substância? É uma forma constante de matéria que é caracterizada por suas entidades específicas, que podem ser os átomos, os íons ou moléculas. Temos substâncias simples, que são aquelas substâncias formadas por um único tipo de átomo. Então aqui nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ozônio, o gás nitrogênio, o carbono, o grafite e o ferro, todos formados por um único átomo, um único elemento químico, então uma substância simples. Também temos a substância composta, que é formada por dois ou mais tipos de átomos, ou seja, dois ou mais tipos de elementos químicos. Então, por exemplo, o H2O, que é a água, formado por hidrogênio e oxigênio. A água oxigenada, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. O gás carbônico, que é o dióxido de carbono. A amônia, o monóxido de carbono e o trióxido de ferro. Todos são formados por mais de um átomo, então substância composta. E quando a gente tem uma substância pura, por exemplo, te dou uma amostra, ela é transparente, só olhando você não sabe o que tem. Como eu sei se ela é uma substância pura ou se ela é uma mistura, ela tem várias substâncias nela? Através de uma curva de aquecimento. Ele vai nos mostrar as propriedades intensivas, que é a substância pura, voltando aqui, ó, substância pura,
é aquela formada por um único tipo de elemento, ou por um único tipo de molécula. Então aqui, ó, cuidado, substância simples, um único elemento químico. Substância composta, mais de 2. Então, ó, se eu pego uma solução só de H2, eu tenho uma substância pura, simples e pura, só tem um componente. Se eu pego uma água pura com só H2O, é uma substância composta e pura ao mesmo tempo, porque ela é formada por 2 átomos, mas eu tenho só um tipo de substância, certo? Então, quando eu coloco em ebulição, né, eu coloco uma curva de aquecimento, a gente tem a variação de temperatura e aqui a quantidade de calor. A gente sabe, ó, conforme o sólido foi aumentando, que é o calor sensível. Durante a transformação de estado, nós temos o calor latente, não tem alteração da temperatura. Então, por exemplo, se uma curva de água chegou no 0 grau Celsius, a gente vai ter esse calor latente. No mesmo tempo, eu tenho sólido e tenho líquido. Vai aquecendo aqui de 0,1 grau até 99,9. Chegou em 100, eu tenho essa outra reta aqui, que é o líquido com vapor, que é outro calor latente. Então, toda substância pura, ela tem suas propriedades físicas intrínsecas, ou seja, as intensivas definidas. Então, sempre na mudança de estado físico, vai ser uma constante, vai ser uma reta. Diferente de uma mistura, que pode ser formada por 2 ou mais substâncias. Então, olhando aqui, ó, conforme vai aquecendo, ela vai subindo. Mas quando a gente chega na fusão ou na ebulição, não é um reto, não fica uma linha. Ela vai subindo, levemente inclinada, tá vendo? Em ambos. Porque enquanto uma substância está entrando em fusão ou ebulição, a outra não está. Por isso que é uma mistura. Então, cada componente, cada substância da mistura a gente chama de componente. Cada uma tem suas propriedades físicas e não tem uma fórmula química. E quando a gente pega aqui, por exemplo, a água que a gente bebe, tem flúor, tem cloro, tem H2O, tem um monte de coisa. É uma mistura homogênea, apresenta uma única fase. Já a água com óleo, você consegue ver 2 fases. É uma mistura heterogênea. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é só para a gente ver o início das propriedades, dos métodos analíticos. Bons estudos e até a próxima. Dá o like no vídeo, hein? Tchau, tchau.